Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa. Nesta edição, o convite é para fazer contas ao ensino da matemática em Portugal. Será que há um problema no ensino da matemática? Que problema é esse? E mudar currículos é a solução? E mudando, para que tipo de modelo? E o que podem os pais fazer para ajudar os filhos desde cedo a suprir eventuais dificuldades na matemática? Algumas perguntas para os nossos convidados desta semana. Dois professores, Filipe Serra Oliveira, professor da Universidade de Lisboa, e António Bivar Weinholtz, que tem trabalhado também na reformulação de programas e metas curriculares, professor aposentado da Universidade de Lisboa e autor de diversos estudos científicos, um deles publicado pela Fundação Francisco Manuel dos Santos em novembro de 2010. Fazer contas ajuda a pensar, é o ponto de interrogação que também nos leva para este programa durante os próximos 30 minutos. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença, é um gosto recebê-los aqui. Neste contexto de falar da matemática, na próxima semana muitos alunos vão ter exames a matemática em diversos anos de escolaridade. Só uma nota de contexto em relação a alguns tópicos que vamos falar nesta conversa. É já do domínio público, foi promulgado uma alteração, um diploma sobre os currículos no ensino básico e secundário pelo Presidente da República, com alguns reparos em relação à necessidade de fazer reformas. Isso é um tópico que pode vir à conversa. Também lembrar que nas avaliações, há dois dados de avaliações relevantes para esta nossa conversa. Uma tem a ver com a própria avaliação do Instituto o IAV em relação às provas de matemática, as provas de aferição. Por exemplo, nos alunos do segundo ano, os alunos mostraram que são capazes de reconhecer e ordenar números naturais, mas as dificuldades aumentaram na resolução de problemas, e na prova de matemática do segundo ciclo de 2017, os alunos manifestaram muitas dificuldades em todos os domínios curriculares, independentemente da complexidade cognitiva dessas tarefas. É também importante sublinhar à cabeça, porque também poderá vir a este debate, os resultados do último estudo TIMSS, que tem a ver com a apreensão de matemática e ciências. No caso da matemática, houve uma grande evolução de 95 para 2015, num total de 17 países. Portugal passou da antepenúltima posição para a 13ª posição em 2015, à frente de países como a Finlândia ou a Alemanha. Começo por si, António Bivar. Afinal de contas, há um problema ou não há no ensino da matemática? Eu acho que foi muito bom ter falado nesses diversos estudos e avaliações que têm sido feitas, e a primeira pergunta que nós deveríamos fazer é como é que se explica essa divergência absoluta entre os resultados, por exemplo, do TIMSS de 2015 e os resultados destas provas que agora são utilizadas, supostamente, eu digo supostamente, já vou explicar porquê, para ter uma ideia de qual é o nível que os alunos atingem quando chegam a um determinado ano da sua escolaridade. Eu, pessoalmente, sou bastante crítico deste tipo de provas, destas que são agora utilizadas, porque são provas que não têm qualquer efeito na vida escolar dos alunos, pessoalmente. Quer dizer, não há, neste momento nem sequer têm nota, tem apenas uma apreciação qualitativa. E os alunos sabem que essas notas não têm qualquer influência no facto de passarem de ano, de serem avaliados numericamente, de serem seriados, etc. Portanto, são provas que deveriam funcionar se de facto a natureza humana não fosse o que é. E eu devo dizer que todos nós temos experiência de quando temos uma prova cujo resultado tem alguma influência decisiva ou mais ou menos decisiva no nosso percurso escolar, na nossa vida, o empenho com que realizamos essa prova é diferente. A natureza Se fosse humana vinculativa, faria mais sentido. Eu penso que sim. Eu penso que havia provas até há algum tempo atrás, no final dos ciclos, no final do primeiro ciclo, no final do segundo ciclo, no final do terceiro ciclo, depois no final do ensino secundário. Essas provas, como se sabe, neste momento estão apenas reduzidas à prova, ao exame final de 9º ano e 12º ano. Desapareceu o exame de 4º ano, que tinha sido introduzido pouco tempo antes. Desapareceu o exame de 6º ano, que fazia parte do programa da maioria dos partidos
representativos, portanto, do partido do PS, do PSD, do PSD-CDS, portanto, todos esses partidos tinham no seu programa manter a prova de 6º ano, mas como se sabe, também foi o que está a dizer é que os alunos não dão tudo nestas provas? Olha, eu desconfio fortemente que não, mas quer dizer, em qualquer caso eu não quero ser dogmático. Eu acho que o que se devia era tentar meditar acerca desta contradição. Porque a prova, o TIMSS é uma prova internacional com critérios muito objetivos e, de facto, verificou-se esse grande progresso no desempenho dos alunos portugueses. Já vamos ver as razões disso, mas onde é que acha que estará provavelmente a realidade no meio destas duas realidades? Possivelmente... Não somos tão bons como no TIMSS se mostra e não tão com tantas dificuldades como mostram as provas da frição? Eu penso que estará talvez no meio, embora o TIMSS para mim seja muito significativo. E devo dizer que o TIMSS, o progresso não foi apenas genericamente de 95 para 2015, mas foi também de 2011 para 2015. E os alunos que fizeram a prova do 4º ano do TIMSS em 2015 foram os alunos, os primeiros, a ter um exame de 4º ano, final, que eles sabiam que tinham, e foram os alunos que, a partir do seu 3º ano, 3º e 4º ano, tiveram como programa, em particular programa de matemática, os novos programas de matemática de 2013, se não me engano. 2013. Filipe Oliveira, em que ponto é que estamos? Há um problema no ensino da matemática? Bom, eu gostaria de complementar um pouco esta explicação do António. Há aqui um ponto muito importante que deve ser frisado. Nós, para medirmos uma evolução do ensino, para sabermos se estamos melhor, se estivermos pior, se nos estamos a manter, onde estão as dificuldades, precisamos de algo muito importante, que são provas comparáveis. Nós, ao fazer um exame, a nota desse exame, ou a classificação média desse exame, no fundo não é relevante para nós conseguirmos avaliar uma melhoria ou uma ausência dela. Aquilo que é importante é comparar com a anterior. Ora, acontece que nós, para as provas da frição do 2º ano, não temos qualquer série temporal para trás. Foi a primeira vez que se avaliou alunos do 2º ano. E, como tal, é extremamente abusivo considerar que estamos mal ou que estamos num mau caminho quando não temos absolutamente nenhum dado que possa ser comparável. As provas do 4º ano, as provas do TIMSS, as provas do PISA têm uma natureza completamente diferente. Nós temos dados, o PISA tem dados desde há 20 anos, desde há 30 anos para trás, com um trabalho muito sério que é feito em termos de standardização, ou seja, de termos a certeza que aquilo que estamos a perguntar agora aos alunos é equivalente àquilo que perguntámos há 4 anos. Nós em Portugal tínhamos uma grande riqueza que era uma série temporal para exames de fim de ciclo, portanto nós sabíamos como estavam os nossos alunos no final de cada ciclo, no início do século com provas de aflição, que são provas um pouco na senda daquilo que o António disse, são provas muito pouco confiáveis em termos de ilações que se possa retirar delas, mas tínhamos sobretudo um historial de desempenho dos alunos no final do ciclo. Ora, incompreensivelmente, essas provas desapareceram, foram substituídas por provas que aparecem num ano em que nós não conseguimos, não fazemos a mínima ideia do que é o estado normal de um aluno no 2º ano, vamos colocar assim. Só sabemos o que é o estado normal, médio de um aluno no final do primeiro ciclo e, portanto, comparar o TIMSS com, ou seja, pôr em paralelo resultados bons do TIMSS com resultados maus na prova da frição é algo que eu penso que não pode ser feito de forma alguma. Por ter essa incapacidade de comparar e não serem comparáveis, a questão é que temos duas realidades e temos que nos socorrer quase de algum empirismo para perceber em que estado estamos e, na sua perspectiva, em que estado estamos. Bom, é justamente o termo empirismo que utilizou e muito bem, é justamente o que está aqui em causa. Nós precisamos de séries temporais. A prova da frição é algo que nós, pura e simplesmente, eu penso que em nenhuma apreciação séria se deve entrar uma prova que existe há 1 ano ou 2 e ainda por cima feito nestes moldes, com crianças que nunca foram avaliadas naquela idade, nunca, e ainda por cima nestes moldes. Se me perguntam em que estado é que estamos, nós devemos referir-nos essencialmente aos estudos internacionais. Porque são esses estudos que comparam a realidade portuguesa de forma objetiva com outras realidades. Repare que mesmo comparar exames nacionais é dúbio, porque nós não sabemos se os exames em França são mais ou menos difíceis, não sabemos se na Alemanha são mais ou menos difíceis. Aquilo que nós sabemos é que para o TIMSS e para o PISA, todos os alunos em todos estes países participantes respondem exatamente aos mesmos itens. E, portanto, aí nós devemos, contrariando um pouco aquilo que
que muitas vezes vem na opinião pública e que está neste momento a ser utilizado pelo Governo para fazer uma reforma totalmente injustificada, nós estamos num excelente caminho. Nós, nos estudos internacionais, em 95, estávamos na cauda da OCDE. Neste momento, como referiu na sua apresentação, estamos já acima da OCDE, e repare que não é só em matemática, em leitura, em ciências. Temos vindo a crescer muito consistentemente. Aliás, Portugal é apontado pelas organizações que encarregues de efetuar estes trabalhos como um caso de sucesso, como um caso em que se conseguiu, de facto, em 20 anos inverter uma tendência, e, portanto, eu penso que há muito a melhorar, mas não há dúvida nenhuma que não vivemos qualquer situação de catástrofe e que estamos num excelente caminho. António Bivar, quando analisamos as razões deste salto no estudo TIMSS, portanto, compara a questão da matemática e das ciências, eu gostava de saber se alinha numa ligação direta em relação às alterações que foram produzidas, ou se estende temporalmente os fatores que levaram a esta razão. Ou, no fundo, o que eu quero saber é se vamos cair no mesmo discussão sobre políticas de educação num determinado governo A, B ou C, ou se há um trabalho contínuo que levou a isto. Quais são os fatores? Certamente um trabalho contínuo. Não, de maneira nenhuma quero atribuir estes bons resultados apenas à reforma, digamos, na qual tive alguma participação, e o Filipe igualmente. Não é nada disso que se trata. Nós podemos apreciar, ao longo de vários governos, de várias cores políticas, um trabalho consistente de melhoria do ensino da matemática em particular. Mas não só isso. Há um fator que eu penso que será importantíssimo, que foi a reintrodução dos exames nacionais. Essa reintrodução foi muito anterior ao governo anterior, digamos, portanto foi algo que foi consistentemente acompanhado. Como eu já tinha referido, havia um consenso alargadíssimo na importância desses exames. Tanto o partido que está neste momento no governo, como os partidos que estavam no governo anterior, defendiam em particular o exame de 6º ano, o exame de 9º ano, etc. E foi a partir da introdução, eu penso que foi no Ministério de David Justino que começou a ser introduzido novamente os exames nacionais antes do 12º ano. Isso é um aspecto que me parece muito positivo. Havia uma preocupação grande, não só com a qualidade e a exigência dos programas, que foram sendo, de facto, melhorados ao longo dos tempos, e também com a própria formação dos professores. E havia também uma tendência que se estava a consolidar de avaliação dos professores. Tinha sido introduzido no Ministério de Maria de Lourdes Rodrigues uma nova legislação para avaliação dos professores na entrada da profissão. Nunca chegou a ser regulamentado nessa altura, acabou por ser regulamentado já no tempo do Ministério Crato. Infelizmente, neste momento, também foi um avanço que se perdeu. Porque eu penso que um aspecto muito importante para o recrutamento, para a melhoria da formação dos professores, é também a esse nível existir uma avaliação objetiva. Neste momento, Filipe Oliveira, o que está em cima da mesa é a análise dos programas de matemática. Existe um grupo de trabalho dirigido por um professor da Universidade de Coimbra, Jaime Carvalho e Silva, que se junta, e estes são os outros argumentos que quero trazer aqui, porque não estão aqui no debate, mas quero trazê-los, que têm a ver com quem, no fundo, dirige a Associação de Professores de Matemática, que critica exatamente todo esse caminho e provavelmente até fala num tempo perdido. Como é que confronta essa opinião dos professores de matemática em relação a esta ideia de tempo perdido até agora? Bom, o que acontece é que são opiniões que assentam numa concepção muito diferente do ensino, numa concepção do ensino muito diferente daquela que eu tenho. Nós, na Sociedade Portuguesa de Matemática, defendemos um ensino estruturado, ou seja, o ensino da matemática. A matemática não é uma disciplina como as outras. A disciplina é uma disciplina na qual o ensino deve ser ministrado de forma sequencial, porque há conceitos que são absolutamente fundamentais para podermos ir mais longe e aprender novos conceitos. Este ensino passo a passo coloca desafios à matemática que não existem, pelo menos de uma forma tão marcada,
em muitas outras áreas. Ou seja, se perder um degrau desta escada, muito dificilmente o aluno vai recuperar mais à frente. E, portanto, o ensino desta forma rigoroso, exigente e que obriga o aluno a prestar provas a cada etapa para nós termos a certeza que ele pode continuar ou para corrigir deficiências no momento em que elas são apontadas, é uma concepção que vai muito, que colide de frente com a concepção amplamente defendida pela Associação de Professores de Matemática, por esse professor da Universidade de Coimbra, que já agora refiro, foi até há muito pouco tempo vice-presidente da Associação Portuguesa de Matemática, não são entidades independentes, e que defendem um ensino vago, um ensino sem objetivos de longo prazo, que se apoia muito em imediatismo, em situações, no fundo o mal começa e acaba como se fosse um episódio independente de uma série. Muito apoiado também em ideias erradas de que o ensino deve sempre ter como base experiências e problemas que os alunos têm no cotidiano e, sobretudo, um ensino que não passa por uma avaliação dita sumativa. E a alegação de que os programas são demasiado extensos e ninguém os consegue dar, os professores de matemática fazem muito essa crítica. Fizeram muito essa crítica na altura em que estavam a ser implementados. Eu penso que há que reconhecer que quando há uma mudança curricular para um programa mais exigente, mais completo, é normal que os professores tenham alguma dificuldade, mas se reparar, esse problema desapareceu completamente. Nós estamos no final do ano letivo e já não se ouvem professores a dizer que não conseguiram lecionar inteiramente o programa do 10º, o programa do básico, o programa do 11º, o programa do 12º. Essa é uma situação que foi empolada há 2 ou 3 anos numa altura de mudança de currículo e que, aliás, é habitual. O professor que referiu, o professor Jaime Carvalho e Silva, teve exatamente o mesmo problema quando implementou o seu programa, que estava em vigor, é um programa do início dos anos 2000. Muitos dos dirigentes da APM tiveram exatamente o mesmo problema quando se começou a lecionar o programa de matemática de 2007. Portanto, isso, obviamente, que é uma crítica antiga, que é repetida em termos de ladainha, mas se reparar, já não se ouve ninguém dizer que não está a conseguir cumprir o programa. Portanto, eu vejo isso mais como um pretexto do que propriamente como uma realidade. António Bivar, não há nada a mudar no ensino da matemática? Eu acho que há sempre qualquer empreendimento humano nunca é perfeito, portanto eu admito perfeitamente que haja sempre alterações, melhorias a fazer. E se tivesse que melhorar, melhorava o quê? Olha, eu acho que se devia começar a pouco e pouco, ir olhando para a experiência no terreno, ver o que é que está a dar, e há sempre muita coisa que pode ser melhorada. Eu devo dizer, aliás, que a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Associação dos Professores de Matemática teve recentemente uma colaboração por iniciativa do Ministério, deste atual Ministério, para, de alguma maneira, ajudar os professores no desenvolvimento do novo programa de matemática. Saiu um documento relativo ao ensino básico e secundário com algumas sugestões que foram aprovadas tanto pela SPM como pela APM. E a Sociedade Portuguesa de Matemática, na altura, sugeriu ao Ministério que se constituísse um grupo permanente de consultoria para os professores, patrocinado pelo Ministério, que tivesse a nossa colaboração. Eu digo nossa porque eu sou sócio da Sociedade Portuguesa de Matemática, mas não tenho qualquer cargo dirigente, mas em que a Sociedade Portuguesa de Matemática e a Associação de Professores de Matemática e, eventualmente, outras entidades interessadas neste assunto, que se constituísse esse grupo que estivesse permanentemente ao serviço dos professores para esclarecer dúvidas, fazer sugestões, porque, repare, há aqui um ponto que me parece muito importante quanto à questão dos programas e quanto à questão do ensino da matemática. A matemática é, ao contrário de outras ciências, uma ciência cujos conteúdos básicos, que, portanto, fazem parte fundamentalmente do currículo do ensino básico e, em certa medida, do ensino secundário, é ensinado não há décadas, mas há séculos e, por vezes, há milénios. Porque a matemática é uma disciplina muito mais, como é que eu ia dizer, uma ciência em que o adquirido não envelhece. Um teorema que era válido no tempo do Euclides continua a ser válido hoje em dia. Portanto, ao contrário da física, por exemplo, que tem uma evolução diferente. Porque a matemática baseia-se em observações tão simples da natureza, depois trabalhada pelo raciocínio humano, que dificilmente uma conclusão que se tira válida numa determinada época vai envelhecer.
Portanto, há uma experiência milenar do modo como se ensina a matemática. E essa experiência diz-nos, pelo menos, que conseguiu passar estes milénios todos. Se nós conseguimos chegar ao ano 2018 e continuar a haver pessoas que continuam a perceber o que se ensinava já no tempo do Euclides, certos conhecimentos até muito anteriores, já perto-se na noite dos tempos, com certeza que há muito a aprender com essa experiência milenar do ensino da matemática. Portanto, quando se faz uma inovação nesse ensino, tem que se ter um extremo cuidado, porque nós estamos a alterar algo que funcionou muito bem. Eu não sou de maneira nenhuma pode não estar em causa a demolição do que está para trás, mas é uma reformulação. Exatamente. Simplesmente, infelizmente, não podemos ignorar que nas últimas décadas se tentou alterar de uma forma radical determinados aspectos do ensino da matemática, baseado em filosofias, em princípios que são já muito antigos. Há uma obra de um chamado Thorndike, que tem quase 100 anos, é dos anos 20 do século XX, não é? Que considerava, por exemplo, que não se devia utilizar nas aulas de matemática problemas artificiais que não fossem da vida do dia-a-dia dos alunos. Isto é um erro terrível, embora se pareça muito simpático, parece uma ideia muito simpática. O ideal seria que nós conseguíssemos ensinar a matemática com base naqueles problemas reais da vida do mundo real, que todos nós temos acesso e que de alguma maneira foram aqueles, se calhar, que suscitaram no seu tempo a descoberta desses princípios matemáticos. Isso seria assim se nós dispuséssemos na vida de um aluno, não de 12 anos para chegar a um determinado nível, mas de milénios, porque foi esse o tempo que demorou chegar-se a muitos dos conhecimentos que nós, milagrosamente, aparentemente milagrosamente, conseguimos transmitir no curto período de 12 anos. Mas não é possível compatibilizar, meter os exemplos práticos desse claro, dia-a-dia? Um bom professor saberá, baseado nessa sua experiência e se tiver a humildade também de olhar para a experiência do que os precederam, saberá introduzir, quando é devido, exatamente esse tipo de exemplos, uns mais próximos da realidade, outros construídos artificialmente para servir uma determinada progressão e, finalmente, outros que são muito simplesmente treinos. Ainda há pouco falava com o meu colega, num exemplo que ele gostava de citar, o Ronaldo, quando marcou aquele golo de livre num jogo contra a Espanha, aquilo não é só talento, aquilo é muito trabalho, muito treino, muito exercício, que alguns chamam repetitivo, muito exercício maçador, repetir a mesma coisa não sei quantas vezes. Isso também é fundamental na aprendizagem. Desvalorizar este aspecto também é muito grave e também isso foi feito, infelizmente. A ambos gostava de deixar um desafio para os pais que nos escutam. O que podem fazer os pais para ajudar os filhos desde cedo a suprir dificuldades na matemática? Podemos aqui ajudá-los em alguns minutos com alguma ideia, Filipe Oliveira? Bom, essencialmente aquilo que os pais... repare, nos anos mais precoces qualquer pai pode ajudar um filho em matemática. Quando estamos a aprender as 4 operações, quando estamos a aprender o nome das figuras geométricas elementares, qualquer pai poderá ajudar, e penso que deve ajudar e deve discutir com o seu filho para que o conhecimento não fique algo preso da escola, que seja algo que possa invadir também o cotidiano do aluno e que possa também ser um tema de conversa familiar. O problema é que, à medida que o aluno vai progredindo, para o ajudar de forma efetiva, serão necessários conhecimentos técnicos que todos os pais poderão não ter. Imagina, o programa 12º ano de Matemática A já é preciso uma formação muito específica em matemática, ou área afim, já precisamos de um pai engenheiro, ou de um pai físico, ou de um pai químico, para conseguir, de alguma forma, ajudar na substância o aluno. Mas é possível ajudar nas bases, ali nos primeiros ciclos. Sim, nas bases é essencial. E o que é que pode ser feito? Há algum truque, alguma ideia, algum conselho que queira deixar? Há sobretudo um conselho que eu gostaria de deixar e que é válido para esses primeiros anos e que é válido através de toda a escolaridade. É incutir nos filhos e conversar com eles sobre a responsabilidade. A responsabilidade que é estudar e, sobretudo, o trabalho que dá a estudar. É um valor que vai-se perdendo. Nós, biologicamente, somos exatamente os mesmos que éramos há 500 anos.
há muitas teorias que dizem que os meninos agora aprendem de maneira diferente. Isso não é verdade, não houve qualquer mutação genética que tenha acontecido. Como o António dizia, nós precisamos de repetição, precisamos de fazer coisas maçadoras, precisamos de fazer coisas... Eu próprio gosto muito de matemática, como é evidente, sou matemático profissional, mas vou confessar-lhe que por vezes estou a fazer cálculos maçadores, mas que sei que vão aumentar a minha capacidade de compreensão. E estes valores, que são um bocadinho transversais a toda a escolaridade e até também, até também às disciplinas, estes são os valores que neste momento preciso incutir. Temos que sair desta cultura de imediatismo, temos que passar às crianças a ideia de que têm que arranjar, nem que seja, obviamente, menos tempo quando são mais pequenos, 10, 15 minutos para estar sentado, concentrado num mesmo problema. E isto portanto, a falta deste trabalho tem consequências trágicas mais para a frente. António Bivar, o seu conselho. O meu conselho vai um bocadinho na linha do que o Filipe acabou de dizer. Olha, eu costumo dar o seguinte exemplo para quando falo com os meus alunos sobre o que é como é que se adquire conhecimentos de uma maneira firme e duradoura. Eu, quando vou para a praia, custa-me imenso entrar dentro de água, porque a água é fria. Mas como gosto muito de nadar, há ali um período de alguns segundos, não sei se chega a um minuto, com um extremo sofrimento terrível, frio, não sei o quê. Mas eu sei que daí a uns segundos eu vou felizmente estar a poder nadar e já não tenho frio nenhum. Eu reparo, e custa um bocadinho dizer isto, mas é verdade, que hoje em dia pouca gente faz isto. As pessoas têm frio, dão um mergulho e vêm a correr porque não são capazes de esperar pelo prazer diferido. O ensino da matemática precisa muito disto. Ou seja, as pessoas têm que saber que há fases de algum sofrimento, de alguma maçada, mas que são recompensadas diferidamente, não imediatamente, mas diferidamente. Não é possível ensinar nada que valha a pena sem se passar por algumas fases de maçada e de sofrimento. Tem que se incutir isso às crianças. Eu sei que isto é muito pouco popular dizer isto. É muito mais popular dizer, não, o ensino consegue-se aprender tudo a brincar, apenas com aquilo que nos dá prazer. Não é verdade, não é verdade. Há sempre um esforço necessário. E eu penso que o sistema de ensino tem que incutir nas crianças esse gosto pelo prazer diferido. E já agora, só para acabar este nosso programa, as novas tecnologias, as tecnologias digitais, podem ajudar muito no ensino da matemática e o que é que diferenças já estão a fazer, por exemplo, Filipe Oliveira? Podem ajudar muito, mas com uma condição muito importante, é que sejam bem utilizadas. Não se é contra ou a favor da tecnologia no ensino, da mesma maneira que não se é contra ou a favor de uma arma de fogo. Depende da mão que a segurar, como é evidente. E aqui é exatamente a mesma coisa. Nós temos ali um instrumento extremamente poderoso, que nos pode trazer mais-valias muito importantes, mas que também pode ser completamente destruidor se for mal utilizado. Pode fazer os cálculos por nós, em vez de nós por exemplo, fazermos o cálculo. Entre muitas outras coisas. Não há qualquer tipo de dúvida, isto é dos maiores consensos que existem neste momento, é que a máquina de calcular não deve ser introduzida numa altura muito prévia, muito cedo, porque nós precisamos desenvolver certas estruturas de raciocínio, certas estruturas mentais que pura e simplesmente vão ficar inibidas e condicionadas durante toda a vida se nós naqueles primeiros anos já recorremos a essa muleta digital. Portanto, é verdade que realmente a tecnologia, eu posso dar alguns exemplos, uns programas absolutamente magníficos de geometria dinâmica em que nós podemos construir figuras geométricas com uma precisão totalmente impensável para um trabalho realizado à mão, onde podemos depois, por isso é que se chama dinâmica, podemos depois modificar a posição do ponto e ver toda a estrutura ir atrás do ponto, e isso em termos do desenvolvimento da intuição, em termos do desenvolvimento até da própria compreensão da geometria, é um instrumento inestimável, eu gosto muito de usar, mas lá está, tem que ser usado no momento certo e também pelo professor certo. António Bivar, a mesma nota em relação às novas tecnologias? Eu concordo exatamente com aquilo que o Filipe disse. As tecnologias têm também um aspecto que é importante salientar. São efêmeras, ou seja,
não se deve amarrar de uma maneira muito definitiva um programa de matemática, por exemplo, a uma tecnologia específica. Eu dou-lhe um exemplo. As calculadoras gráficas estavam citadas explicitamente no antigo programa de matemática como devendo ser utilizadas a nível do ensino secundário quando se estudam gráficos de funções. É obviamente um instrumento muito adequado, era um instrumento muito adequado na altura, desde que fosse bem utilizado. Infelizmente não foi, devo dizer-lhe, não tenho tempo para explicar porquê, foi muito mal utilizado e teve efeitos muito nefastos da maneira como foi utilizado, mas poderia ter sido bem utilizado. Neste momento as calculadoras gráficas, quanto a mim, já estão um bocadinho obsoletas para esse efeito. Hoje em dia com um telemóvel uma pessoa vai à internet e tem programas de grátis que já fazem de uma maneira melhor, mais expedita, aquilo que as calculadoras gráficas podiam fazer. Não quer dizer que não sejam também úteis. Não se deve amarrar um programa a uma tecnologia específica. E deve-se ter um cuidado. Quando se utiliza uma tecnologia, deve-se reforçar de uma maneira extraordinária a parte não tecnológica do conhecimento associado à tecnologia. Porque quanto mais tecnologia temos, maior é a exigência da compreensão daquilo que a tecnologia nos dá. Portanto, quando se faz o inverso e quando se substitui a compreensão matemática pela tecnologia, está-se a usar mal a tecnologia. A tecnologia é útil, muito útil, quando permite aumentar essa compreensão, não quando a substitui. Vamos fechar muito rapidamente com algumas sugestões de quem quer saber mais sobre matemática. Até já aqui demos algumas pistas em relação a instrumentos que podem ser utilizados. Filipe Oliveira? Está-me a fazer uma pergunta difícil porque de facto há tanto onde nós podemos ir buscar. Eu aconselharia o problema da internet e de ir buscar informação à internet é que há muitos sites que têm informação má, ou seja, nós encontramos tudo na internet, encontramos lixo e encontramos informação muito cuidada e software muito bom, e portanto aquilo que eu poderia aconselhar é ir sempre a sites de reconhecida reputação. Por exemplo, a Wikipédia neste momento, segundo estudos que foram feitos, é mais fiável do que a Enciclopédia Britânica, porque há ali uma comunidade e criou-se ali um dinamismo que uma informação falsa na Wikipédia não sobrevive mais do que 10 ou 15 minutos porque alguém vai corrigir. Isso é sem dúvida alguma, para mim seria o site de base, assim, para alguém que não conhece muito um assunto, seria o primeiro site a ver. António Bivar? Olha, eu vou fazer uma coisa que se calhar não é muito bonita, porque vou citar um livro que não é da minha autoria, portanto, nesse aspecto, mas fui eu que o traduzi. É uma obra do professor Wu, que foi o responsável principal pelos novos estándares do ensino da matemática nos Estados Unidos e que se chama Compreender os Números na Matemática Escolar. Eu penso que é uma obra que foi traduzida recentemente e que é de muita utilidade, fundamentalmente para os professores. Eu acho que também pode servir para pais que tenham um interesse especial pela matemática, porque começa muito de baixo, é uma obra extensa, pode ser consultada, não lida de uma ponta à outra, mas consultada em pedaços, digamos, partes, mas que dá de facto uma ideia muito clara de como é que surgem os números, para que é que servem, como é que se pode trazer as crianças ao estudo dos números ao longo dos vários anos da escolaridade. Muito obrigado pela vossa presença. Desejo de boa sorte para os alunos que vão fazer exames de matemática na próxima semana. O Da Capa à Contra Capa fica por aqui. É um programa da Renascença em parceria com a Fundação Francisco Manuel dos Santos, sempre aos sábados às 9h30 da manhã. Pode ouvir todo este programa de novo em podcast, nas plataformas digitais habituais, também em rr.sap.pt. Um programa onde todas as semanas tentamos conhecer melhor o mundo, Portugal, os portugueses, pensar e debater vários assuntos, sempre acompanhados por Mário Lajinha. A música deste genérico é deste compositor português que nos acompanha todas as semanas. Eu sou José Pedro Frazão, produção de Ana Marta Domingos, apoio de Carlos Vermelho e André Peralta. Regressamos na próxima semana com mais um debate.